Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Olá, sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça de verificar a sua inscrição e deixar o seu like, que isso nos ajuda bastante. Também não esqueça de enviar a sua pergunta, né, nesse quadro novo aqui no nosso canal. Você pode enviar pelo e-mail pergunteaoph@gmail.com, que está aqui embaixo na descrição, tá bom? Todas as terças-feiras nós estamos respondendo. Meus irmãos, eu gostaria nesse vídeo de fazer um comentário lacônico, rápido, assim como que de relâmpago, sobre os comentários dos pentecostais do vídeo de semana passada, sábado passado, né? Onde eu falei sobre o princípio regulador do culto, enfatizando muito a reforma, o movimento puritanismo e assim por diante. E eu falei também sobre a minha experiência no tempo de pentecostal, que algumas senhoras começaram a criar um grupo de louvor e com instrumentos provenientes do judaísmo, né? Entre eles chofar, pandeiro, né? Outros instrumentos. Eu nunca concordei com essas práticas. Alguns pentecostais não entenderam, mesmo que eu expliquei da forma mais clara possível. E para tanto, para este vídeo, eu gostaria de explicar novamente, contudo de forma mais pausada, tá bom? Para eles entenderem melhor, ok? Eu acho interessantes esses comentários, é claro, comentários assim que pelo menos eles citam a Bíblia, porque comentários ofensivos, quando eu os vejo, eu deleto todos eles, eu não perco meu tempo. Eu não criei o meu canal para ficar ouvindo aí ou lendo ofensas, tá bom? Dessas pessoas ignorantes e tolas. Mas alguns se arriscam ainda em postar textos bíblicos. Um dos textos que postaram, né, foi o texto do livro dos Salmos, o Salmo de número 150. Pois bem, o Salmo de número 150 é um texto bem interessante, porque fala sobre o uso de instrumentos, ok? E eles, postando apenas esse texto, não houve nenhum comentário na parte deles, né? Mas apenas postaram Salmos 150, apenas isso. E não houve nenhum comentário exegético e assim por diante, ok? Do texto. O Salmo de número 150, ele fala sobre alguns instrumentos, e todos eles vinculados ao culto judaico. Por exemplo, nós temos a harpa, nós temos flauta, nós temos símbolos, temos saltério, trombetas e assim por diante. Agora note, o início do Salmo de número 150 diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Note a expressão louvai a Deus no seu santuário. A pergunta que eu faço para essas pessoas, né, nem todos pentecostais, creio eu, que interpretam dessa forma, mas a pergunta que eu faço é para esses que citam esse texto, para querer inserir judaísmo para dentro da igreja, do cristianismo, a pergunta que eu faço é: o que tem a ver santuário com o evangelho? O que tem a ver santuário com o corpo de Cristo, composta de homens de todas as tribos, línguas, raças e nações, espalhadas por todo o mundo, de todas as épocas, eras, lugares e culturas? O que santuário tem a ver conosco? Santuário tem a ver com o contexto da igreja judaica, daquela comunidade judaica, tá bom? Santuário pode ser aqui uma referência ao tabernáculo ou ao templo judaico. Santuário, ou templo, ou tabernáculo não existem mais, tá bom? Onde sacerdotes e levitas levavam o povo
ao culto, à adoração. Santuário não existe mais. Você está pensando que santuário é o prédio, é o edifício que você se reúne? É interessante a passagem lá do livro de Atos, quando o texto bíblico diz que Deus, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Na nova aliança, Deus não manifesta e não habita mais dentro de um templo, como o templo judaico. Na nova aliança, Deus, ou seja, o Espírito Santo, habita em pessoas. Habita em crentes reunidos em torno do nome de Cristo. É claro que eu não estou dizendo que você não pode alugar uma salinha, né? Não estou dizendo isso, onde você pode levar o povo à adoração naquele recinto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que um lugar, seja ele um prédio, uma salinha alugada, seja se os crentes se reúnem numa floresta, se os crentes se reúnem em casas, o lugar não é santo, não é sagrado. É um lugar comum como qualquer outro. Ele só se torna santo a partir do momento quando pecadores santos estão reunidos ali para exposição da palavra, oração, louvor, a reunião, a distribuição dos sacramentos, tá bom? A delegação e através da edificação dos dons espirituais. Aí sim, Deus habita, mas não habita naquele templo, entre aspas, ou naquele prédio, mas habita em pessoas. Santuário não existe mais. Se você pensa que a igreja é santuário ou templo, você está enganado. Porque não existem mais. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aí houve a necessidade de o templo vir à ruína, porque se Deus não trouxesse juízo sobre Israel, uma das razões por que ele trouxe, né? O povo continuaria tendo todo aquele ritualismo. O povo continuaria fazendo sacrifícios, levando os cordeirinhos, por exemplo, e o sacrifício do Filho de Deus seria irrelevante. Portanto, houve a necessidade de Tito invadir Jerusalém e destruir toda a cidade, inclusive o templo, embora ele fez de tudo para que o templo não fosse destruído. Então, santuário aqui é uma referência ao templo judaico. Templo não existe mais. Ok? Se você quer usar esses salmos de número 150, literalizando ele, então você tem que ir lá para Jerusalém, né? E se aproximar um pouco dos muros das lamentações, que segundo alguns é uma parte, é o que sobrou, tá bom? Do templo judaico destruído no ano 70. Então você tem que ir lá, naquele santuário derribado. Percebe? Agora note, se você quer usar o Salmo de número 150 para literalizar, para trazê-lo na prática, dizendo, olha, o Salmo 150 diz que devemos louvar a Deus no santuário, diz para trazer trombetas e para trazer outros instrumentos. Então, a Bíblia diz, você deve de trazer esses instrumentos para o culto a Deus na nova aliança. Se você quer trazer isso tudo na literalidade, na prática, então como é que você traria na literalidade o salmo anterior, Salmo de número 149, verso de número 6, diz assim: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. Olha, se você ensina para a igreja que é necessário trazer trombetas, harpas, flautas e outros instrumentos, porque o Salmo de número 150 ensina isso, tá bom? Então, você deve também de trazer ou levar para a sua igreja espadas nas mãos. Bom, eu não duvido nada, né? Eu não duvido nada desse evangelicalismo moderno, dessa vergonha e dessa bagunça. Eu não duvido nada, né? Então, se é literal o Salmo 150, o Salmo 149 também é. Eu apenas estou usando o exemplo do Salmo 149, poderia dar N exemplos. O Salmo 149,6 diz, você deve também trazer espadas às mãos. Você leva espada para a sua igreja? Eu acredito que não. Portanto, devemos ter cautela. É questão de interpretação fria do texto, tá bom? É questão de pegar a Bíblia e ler.
Eu estou falando bem pausadamente para vocês terem ideia. Agora, note, meus irmãos, qual era a finalidade dos instrumentos. Veja bem o que diz o primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, ou melhor, o segundo livro das crônicas, capítulo 29, a partir do verso de número 25. Diz assim, segundo Crônicas 29, a partir do verso 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes, esses instrumentos aparecem também lá no Salmo de número 150, ok? E com harpas, conforme ao mandado de Davi. Note, conforme ao mandado de Davi. E de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Note, este mandado veio do Senhor. Se você quer inserir no culto a Deus, dentro do Novo Testamento, para a igreja neotestamentária, se você quer inserir uso de instrumentos judaizantes, nós temos de verificar e procurar no Novo Testamento passagens que tenham um mandato, uma referência clara e explícita como ordenança para a igreja neotestamentária trazer no culto a Deus instrumentos judaicos. Percebe que o texto de 2 Crônicas 29 e 25 diz que os israelitas deveriam levar no culto a Deus instrumentos por causa do mandado de Davi que recebeu por mandado do Senhor. Ora, no Novo Testamento, nós temos algum mandado do Senhor para inserirmos no culto a Ele instrumentos judaizantes? Pelo contrário, verifique, por exemplo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, verso de número 15, veja o que o apóstolo Paulo diz. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Há algum verbo aqui dizendo tocarei com espírito e também com entendimento? Tocarei flautas, tocarei trombetas com entendimento? Não, o texto diz cantarei. O Novo Testamento enfatiza muito o louvor, o cântico, mas instrumentos não. Ainda no mesmo capítulo, olha o verso de número 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ora, o apóstolo Paulo diz que quando vocês se ajuntam, vocês devem de trazer instrumentos judaizantes? Não. O apóstolo Paulo diz, vocês devem de trazer salmo. Vocês devem de trazer louvor. Agora, curiosamente, essa gente quer inserir no culto a Deus instrumentos judaizantes por causa do Salmo 150, não é? Mas eu não vejo essas mesmas pessoas inserindo no culto a Deus a salmodia, o cântico do livro dos Salmos. Eu não vejo essas mesmas pessoas enfatizando, olha, vamos trazer instrumentos judaizantes no culto a Deus, mas vamos trazer também o uso do canto do livro dos Salmos. Vamos cantar a Deus com o livro dos Salmos. Porque os Salmos não foi dado apenas para a gente extrair sermões, pastores, para pregar expositivamente em nossas igrejas. O Salmo não serve apenas como doutrina. O Salmo não serve apenas para você orar a Deus com ele. Os Salmos também servem para você cantar a Deus no culto público ou no culto solene. Percebe? Essas pessoas eu não vejo enfatizando o canto do livro dos Salmos no culto a Deus. Agora olhe e observe também o mesmo apóstolo Paulo agora na carta aos Efésios, no capítulo 5 e o verso de número 19, diz o apóstolo Paulo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Note, falando entre vós em salmos, não diz para se tocar instrumentos judaizantes no culto a Deus, mas fala sobre os salmos. Veja ainda o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 16. Diz Paulo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente,
em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Note, Paulo vai enfatizar mais uma vez o canto do livro dos Salmos, mas não destaca o uso de instrumentos judaizantes no culto a Deus. Portanto, conforme 2 Crônicas 29 e 25, para nós inserirmos no culto a Deus instrumentos, especialmente judaizantes, é necessário haver no Novo Testamento um texto bíblico que traga um mandado, melhor dizendo, do Senhor para isso, conforme 2 Crônicas 29 e 25. Não há mandado do Senhor no Novo Testamento para inserirmos a ele no culto instrumentos judaizantes, apenas o canto do livro dos Salmos. Então, qual é a nossa postura como cristãos? É não inserirmos uso de instrumentos no culto a Deus. A Escritura já determinou como deve se portar no culto a Deus. Não é de qualquer maneira, não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele determinou e revelou em sua santa palavra. Agora, note também os versos seguintes. Olha o verso de número 26. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Verso 27. E deu ordem a Ezequias que oferecessem, observe, oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo, note, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Note o verso 28. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam. Tudo isso, percebe que expressão interessante? Eles cantavam, faziam tudo isso até o holocausto se acabar. Perceba que, com base nesses textos, os instrumentos do Antigo Testamento deveriam de ser tocados, mas deveriam de ter também holocaustos, sacrifícios. Os instrumentos judaizantes eram tocados, mas deveriam de ter holocausto. Se você quer inserir no culto a Deus instrumentos judaizantes, segundo o livro de Crônicas, capítulo 29, versos 26, 27 e 28, você deve também de inserir holocaustos e sacrifícios. Eu creio que você não seria maluco em se comparar, por exemplo, e se equiparar aos macumbeiros, que fazem seus sacrifícios nas encruzilhadas. Sabe por que os macumbeiros fazem oferendas nas encruzilhadas, meu irmão? É porque eles têm essa ciência de que o Deus deles está morto, precisa de um sacrifício. Não é mais necessário fazermos sacrifícios, por quê? Porque o nosso Deus está vivo. O nosso Cristo é um Cristo vivo, ressurreto e glorificado. Por isso não fazemos mais sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício perfeito do Cordeiro Imaculado de Deus, ok? Já quitou toda a dívida. O seu sacrifício foi suficiente para perdoar todos os pecados, onde não há mais necessidade de se fazer sacrifícios. Agora, se você quer inserir no culto a Deus instrumentos judaizantes, você deve também de fazer holocaustos e sacrifícios. Israel, quando tocava instrumentos, eles ofereciam sacrifícios. Quando acabavam os sacrifícios, parava-se também de tocar os instrumentos. Você está precisando ler Bíblia. Esses instrumentos, meus irmãos, eles tinham um propósito específico. Todos eles apontavam para Cristo. Todos eles faziam parte de leis cerimoniais, assim como tabernáculo, utensílios sagrados, ok? Assim como unções com óleos, ungir pessoas, ungir utensílios, inclusive do tabernáculo. O uso de instrumentos judaizantes no culto a Deus, tudo isso fazia parte do mesmo pacote chamado leis cerimoniais. Se você inserir essas coisas do culto a Deus, você está querendo judaizar o cristianismo. E Paulo diz claramente em Colossenses 2, 16 e 17, ok? Que tudo isso eram sombras das coisas futuras. Se você insere isso, você está querendo voltar à antiga aliança.
com práticas judaizantes. E Paulo sempre combateu esse espírito judaizante que ainda no primeiro século estava imiscuindo-se no seio do cristianismo. Leia, por exemplo, a carta aos Gálatas. Se você quer inserir no culto a Deus, você deve de verificar algum mandato no Novo Testamento para inserir esse uso de instrumentos. Mas não, nem no livro histórico de Atos, onde narra os acontecimentos da igreja em sua fase inaugural, da igreja em sua fase inicial, nem no livro histórico de Atos, eu pelo menos não encontrei um texto onde diz que a igreja se reunia tocando instrumentos. Ok? E se porventura há algum texto bíblico, ou se há algum registro da igreja em sua primeira hora, usando instrumentos no culto a Deus, você deve de verificar que aquela igreja ainda era uma igreja judaica, ainda fazia parte daquela comunidade judaica. Por isso Deus levantou homens como Pedro, que levou o evangelho aos gentios. Lá em Atos capítulo 10, Pedro primeiro levou primeiro o evangelho aos gentios, não foi o apóstolo Paulo, tá bom? Pedro vai na casa de Cornélio, um gentio, anuncia o evangelho aos gentios. Tá bom? Depois vem o apóstolo Paulo, conforme Atos capítulo 9, verso de número 15, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios porque levou o evangelho de fato ao mundo gentílico. Se há uma referência, eu pelo menos não encontrei, da igreja primitiva usando instrumentos judaizantes no culto a Deus, é porque ela fazia parte daquela comunidade antiga judaica. E a igreja primitiva não deve ser um modelo para nós. A igreja primitiva era composta de pecadores. Há muitas mazelas na igreja primitiva. Leia o livro de Atos, você vai ver. Tudo que eu estou falando aqui, os problemas que haviam, que estavam inseridos na igreja primitiva, afinal, ela era uma igreja composta de pecadores, e onde há pecadores, há erros doutrinários, há pecados. Se você quer construir doutrina, construa calcado e consubstanciado nas epístolas de Paulo, por exemplo, nas epístolas gerais ou universais. E nas epístolas de Paulo, nós vemos claramente o apóstolo Paulo dizendo, cantem os salmos, mas não diz assim, toquem também, usem os instrumentos. Precisamos atentar para isso, meus irmãos. Pentecostais, ouçam. Quando eu falo essas coisas, não é que eu tenho raiva de vocês. Não confundam eloquência com arrogância. Não confunda um temperamento de alguém com arrogância, com prepotência. Se eu falo com esse ímpeto, é porque eu quero que vocês conheçam a verdade, sejam livres dessa cegueira, sejam livres da ignorância de vocês. Não é contra vocês que destilo ódio, mas é contra esse movimento e contra ideias contrárias à palavra de Deus. Antes de vocês, eu amo Cristo e a sua palavra. Se seu pastor não coloca primeiramente Cristo, o Evangelho, a Santa Escritura, acima das suas ideias, acima de seus achismos, das suas invencionices, seu pastor não é homem de Deus, ele não ama Cristo, ele não ama o Evangelho, ele ama você, ele ama o seu dinheiro. Todo pastor deve inicialmente amar primeiro a Escritura, e não seus gostos e seus achismos. Meu compromisso sempre será com Cristo e não com você. Precisamos atentar para a Santa Escritura. Ok, meus irmãos? Não esquece de deixar o seu like. Abraço.